Até agora ouvimos a gravação original. Podemos diminuir o chiado usando a álgebra linear. O vinil continha um sinal analógico que foi gravado com a melhor tecnologia de 1916. O Public Domain Project digitalizou esse disco vinil e produziu um sinal digital de alta resolução. O intervalo entre cada leitura é 1 sobre a sampling rate, que pode ser determinada pelo arquivo. O que eu fiz foi cortar esse sinal em pedaços menores de 0,1 segundo para tratar cada um desses pedaços. Então eu obtive uma lista de sinais discretos de R elevado a N para um N grande, e esses sinais são representados na base dos impulsos, na base dos EKs. Cada K corresponde a o tempo ΔT, onde ΔT é o intervalo entre as medições, vezes K. Uma base mais adequada para representar sinais é a base de Fourier, que é a base das frequências. Um vetor da base de Fourier é um vetor dessa forma, é elevado a 2π vezes a raiz de menos 1 dividido por n, vezes L vezes K. Esse é o Lésimo vetor e esta é sua Késima coordenada. Eu passei da base tradicional para a base de Fourier. A operação que permite fazer isso se chama transformada de Fourier discreta, ou DFT, e já está implementada por muitos autores de maneira bastante eficiente. Então, isso daí é só chamar a rotina. Então, passei do sinal original para o sinal na base de Fourier. Na base de Fourier, eu ordenei as coordenadas por valor absoluto e descartei 3% da energia do sinal. Por que energia? Vamos voltar aqui para o sinal original. No sinal original, eu assumo que a maior parte do sinal corresponde ao sinal sonoro original que foi gravado, e que existe uma parcela de ruído que é pequena, que o chiado é algo pequeno na métrica L2. Da métrica L2 podemos passar para a métrica L2 do sinal discreto. Pela minha hipótese, a melhor representação da gravação estaria uma distância pequena na métrica euclidiana do sinal que foi efetivamente lido. Passamos na base de Fourier. Esta passagem a menos de uma constante de raiz de n é uma transformação unitária. Notem que complexificamos o espaço. Então, daqui para cá eu tirei 3% do sinal e escolhi as coordenadas menores em valor absoluto. E 3% eu calculei em função da maior norma do sinal na minha gravação. Bom, eu descartei então essas frequências
e produzir de novo um sinal na base usual, que foi o que ouvimos. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso, mas antes disso tenho que mencionar um exercício que é mostrar que a matriz de mudança de base vezes constante é uma matriz unitária. Vou agora explicar o que eu fiz na prática. Eu precisei baixar alguns arquivos, dentre os quais o WAV para ler e escrever arquivos WAV e o libsoundfile, que também permite ler e escrever vários arquivos. E estamos usando, além disso, o sample signals e o FFTW. FFTW calcula a transformada discreta de Fourier. Também usamos o backend GR para os gráficos, porque ele permite animações. Para ler o arquivo que eu baixei e salvei no diretório onde tenho esse caderno, eu simplesmente uso o comando load. E para salvar uma cópia no formato WAV, eu posso usar o WAV write, mas preciso primeiro converter a entrada. Vamos ver qual é o tipo da entrada. Vocês veem que eu posso ouvir a entrada se eu quiser. Então preciso converter isso num array, que é esse comando daqui. E salvamos então o caruso original.wav. Vamos parar aqui com a versão barulhenta e vamos examinar o que é essa entrada. Essa entrada é um sample buff. E esse tipo é um tipo novo que está introduzido no sample signals. Tem o sample buff e tem outro formato para o espectro, que vai aparecer a seguir. Então, podemos examinar e ver qual é o número de canais. São 2, é estéreo. A frequência 192.000 Hz, que é bastante. Isso significa que se eu usar intervalos de 0.1 segundo, eu vou ter 19.200 leituras por canal. Esse tipo de dados também guarda o domínio. E para plotar eu vou escolher uma janela melhor e vou plotar os dois canais. Será que são iguais ou são diferentes? Podemos também produzir sinais zerados. Podemos ouvir aqui o silêncio do sinal zerado, que pode ser útil a seguir. Então, esse sinal zerado também é um sample buff. E agora eu vou... Aliás, isso daqui eu não sei porque que eu fiz. O que eu preciso fazer é tentar o comando FFT para uma pequena janela e produz um spectrum buff. Então o espectro é guardado nessa outra variável. Tudo isso eu tive que consultar o pacote, inclusive a fonte do pacote, para saber como é que funciona. Eventualmente a documentação em Julia não está 100%, mas a fonte original está suficientemente clara. Bom, a rotina abaixo vai processar cada janela de tempo. Então, uma das coisas que eu vou fazer são gráficos. Isso eu vou ignorar por enquanto. Então, vamos pegar um buffer de entrada, um buffer de saída e o número do quadro. Quantos pontos por quadro, que é 1 sobre a taxa de leitura, 1 sobre a frequência, escala dos y para poder plotar um gráfico. H é o tamanho em tempo do intervalo e tolerância absoluta é a tolerância que vamos usar para truncar o sinal sonoro. Então, primeiro calculamos o intervalo de tempo, que é H dividido pelo número de leituras por quadro, e para cada canal, isso é importante, para cada canal calculamos a transformada de Fourier discreta do mesmo canal da janela. Por isso eu precisei primeiro criar a variável com valores zerados. Por que isso é importante? Porque o comando FFT, se for usado num array multidimensional, faz uma transformada de Fourier multidimensional, que eu não sei o que significa neste caso. Bom,
a tolerância que vamos usar é a tolerância absoluta ao quadrado vezes o meu número n, é o quadrado da norma. Frequências, não interessa, notas são algumas notas musicais, depois aqui fazemos alguns desenhos e produzimos, isso aqui é onde o trabalho é feito, vamos truncar o espectro. Então criamos um espectro vazio e para cada canal ordenamos as coordenadas. Esse comando sortPerm simplesmente gera permutação que reordena as coordenadas. O critério é o valor absoluto da transformada de Fourier. Então, vamos começar coordenada por coordenada, do menor ao maior valor absoluto, e calcular o quadrado da norma cumulativa. Se for maior ou igual do que a tolerância, é que já filtramos o erro designado e aplicamos, então, simplesmente copiamos a coordenada correspondente. Mais coisa gráfica que vocês vão ver daqui a pouco. E depois criamos a nova janela, o sinal transformado, que é calculado pela transformada inversa de Fourier. Isso nos permite produzir a saída, que é a saída que já tínhamos, a qual adicionamos depois a nova janela. E eventualmente fazemos o desenho. Então, isso foi feito. Agora, os parâmetros globais, o H que eu escolho é 0.1 segundo, número de canais por quadro e o resto também não é importante. Bom, temos 1292 intervalos com 19.200 leituras por intervalo. Níveis, isso aqui eu faço para determinar o nível sonoro e aqui tenho o nível máximo de cada canal e o nível mínimo de cada canal. Vou usar isso para decidir qual vai ser o erro absoluto que eu vou permitir no sinal. Então a saída vai ser o sample buff com zeros, então fica já reservada a variável e vamos testar primeiro com um quadro e aí eu explico os gráficos que foram feitos. Bom, aqui temos o gráfico da entrada e vocês veem algo que é difícil de interpretar. Aqui temos a saída, tem algumas frequências graves fortes, não interessam, e o resto parece não ter nada nesta janela. Truncamos e olhamos para a diferença e aqui sim tem alguma coisa, só que eu mudei de escala, passei de 100 para 10, então isso é algo que é muito pequeno, que não parece ser concentrado numa frequência, parece o que se chama de ruído branco e é um bom candidato para ser o chiado. Vamos agora rodar isso para todos os intervalos. Então geramos uma saída, vamos gerar uma animação, isso é fácil de fazer em Julia. Então para cada quadro processamos o quadro com um erro e agora não são 3%, mas 5% do nível máximo do canal. E vamos produzir uma GIF animada que vamos poder depois ver aqui. Vamos olhar aqui com cuidado. A entrada tem alguns picos, mas não que correspondem a talvez alguma imperfeição da gravação. Na transformada de Fourier notamos também alguns picos, mas são nas frequências da música. Então é difícil aqui reconhecer que é ruído branco e que é música. Mas se truncamos e olhamos para cá, temos algumas frequências aqui que tem alguns picos que aparecem e desaparecem. Isso pode ser
ainda música ou algumas das harmônicas da música. E aqui temos algo que parece com ruído branco. Bom, confirmamos a contabilidade, não se perdeu nenhuma leitura. O arquivo foi salvo. Vamos ouvir o que aconteceu. Tá estranho, não tá? Agora tem um ruído que parece ter uma frequência. Então subtraímos o que não era para subtrair. A música do acompanhamento é que está estranha, mudou o timbre. Foram as harmônicas. Então 3% nós podíamos tirar desse sinal. 5% deu problema. Nenhum curso de álgebra linear poderia estar completo sem métodos mais modernos de processamento de sinais. E vou falar um pouco sobre eles. Pretendo falar também sobre MP3, JPEG, codecs e toda essa sopa de letrinhas que inferniza o nosso cotidiano. Tudo isso também é nosso trabalho. Boa tarde. No início da aula eu mostrei uma receita de bolo para tirar o chiado de gravações antigas. Essa receita depende da seguinte formulação para o problema de se retirar o chiado. Essa formulação, por sua vez, depende do sinal, ou seja, de que é o chiado e do nosso ouvido. Para o nosso ouvido, vou fazer a hipótese de que o importante na diferença entre dois sinais é a norma L2. E para o sinal eu vou fazer a hipótese de que o chiado é majoritariamente ruído branco, ou seja, no domínio de Fourier é uma função mais ou menos constante. Então, pegamos a gravação, cortamos em trechos no tempo e vamos chamar o trecho de F. F está em Rn porque a gravação foi discretizada. E a formulação é achar um G tal que a distância de F para G na métrica euclidiana seja menor do que uma certa tolerância. Essa tolerância somos nós que escolhemos, podemos eventualmente mudar a tolerância se não gostarmos do resultado. Podemos usar uma tolerância absoluta ou relativa, isso é escolha do usuário. Agora, a formulação é que queremos que o número de coordenadas GJ chapéu da transformada de Fourier de G diferentes de zero seja minimal. E isso é muito fácil de se fazer por um motivo, que é que a transformada de Fourier e a transformada de Fourier discreta são transformações unitárias. Preservam, a menos talvez de uma constante, mas preservam a métrica euclidiana. Então, calculamos a transformada de Fourier de F, ordenamos as coordenadas, digamos, em ordem crescente, e vamos somando os quadrados até atingir a tolerância, até atingir o quadrado da tolerância. E aí temos o vetor erro, que é descartado. Todas essas coordenadas até o momento são zeradas e obtemos G chapéu, e daí recuperamos, usando a transformada inversa discreta de Fourier, recuperamos um vetor que é complexo, precisamos pegar a parte real, a parte imaginária, em princípio vai ser pequena e não é levada em conta. Outro detalhe de ordem algorítmico é que existe um algoritmo eficiente para calcular a transformada de Fourier em tempo da ordem de n log n. A ordenação das frequências também depende de n log n, então é um algoritmo que
bastante, que é suficiente para essa tarefa. Principalmente porque também somos nós que escolhemos a cena e a gravação foi cortada em pedacinhos. O que vocês veem aqui é a função de RAR, assim como as duas funções obtidas multiplicando o tempo por 2 e trasladando de 1 ou não trasladando. Isso do lado esquerdo. No lado direito, eu plotei essas mesmas funções no domínio das frequências. Como vocês veem, o sinal é extremamente bem localizado no tempo. Se queremos produzir uma superposição de ondeletas de RAR num certo intervalo de tempo, isso é fácil, podemos aproximar uma função num certo intervalo de tempo e fazer com que a aproximação seja zero fora desse intervalo. No intervalo das frequências é bem mais difícil, o valor das frequências decai, mas não decai tão rapidamente. Existem outras bases de wavelets conhecidas, vou mostrar agora algumas possibilidades. Por exemplo, a wavelet de WX corresponde a essa função em azul. Podemos fazer a mesma coisa e ela é um pouquinho melhor localizada no domínio das frequências. Tem também outras propriedades interessantes sobre as quais não vou falar. WX definiu uma família de ondeletas ou de funções nesse estilo. Vamos escolher outra agora. Então essa é a DB3. E agora está melhor localizada também nas frequências e não está mal localizada no tempo. Vamos mais uma vez. E agora vou plotar outra família de ondeletas, que é a família de Kauffmann. Temos aí uma espécie de chapéu mexicano, mas podemos ir mudando aqui o grau. Esse aqui agora eu entrei com uma que não existe, mas a 6 talvez exista. E cada uma dessas tem propriedades diferentes. Por exemplo, DAO2 era uma função de L2. DAO3 já tinha, ou 4, uma dessas já tinha a integral da derivada também igual a zero. Aqui nestes casos também temos. Notem aqui a localização nas frequências, no tempo, e existem várias possibilidades. Um dos objetivos desta demonstração não é mostrar que eu consigo fazer isso, mas mostrar que vocês conseguem fazer. Então vamos olhar aqui para os básicos, para os pressupostos. Eu carreguei, além dos pacotes Linear Algebra e Plots, que são os usuais, Sampled Signals, que tem algumas coisas práticas sobre sinais, os pacotes FFTW para FFT e Wavelets, além de um pacote WAV para ler os arquivos WAV e várias outras frescuras como LaTeX Strings. E para plotagem estamos usando o GR, que é um dos backends do plot. Bom, a rotina para mostrar a base vocês podem olhar mais tarde, não tem nada demais. E o trabalho importante é calcular as wavelets. Onde é que isso é feito? Isso é feito aqui. Então, por que eu escolhi aqui esse 2K0-1? Esse K0 é para poder ter uma imagem boa. Então estamos plotando, o que estamos plotando na verdade não é a psi original, mas estamos plotando num domínio maior, ou seja, pegamos a psi alguns níveis depois, uma psi-2 ou psi-3, e fazemos a escala depois.
Então enchemos tudo de 0, também o espectro, e de 0 igual a 1 até 3, porque estamos representando 3 funções. Então tínhamos aqui vetores unitários da base canônica vezes uma constante, e essa rotina daqui faz a transformada inversa de wavelets. Então aqui é uma linha. Com uma linha temos as coordenadas de psi que vamos plotar aqui embaixo. E para calcular a transformada de Fourier, espectro igual a FFT de psi. E pronto, temos o espectro. Para fazer a animação, são 3 comandos. Tem um comando animation em algum lugar aqui em cima. Aqui tem um comando frame para colocar cada quadro da animação e um comando GIF para produzir a GIF animada. E é só isso. Agora vamos utilizar a transformada de wavelets para limpar um trecho de outra gravação. É parte de uma gravação maior, mas escolhi o trecho pelo fato do nível de som ser mais baixo do que na média. Isso torna o processo de tirar o chiado mais difícil. Vamos ouvir a gravação original, pelo menos o trecho. Esse trecho tem 2 canais, são 2 vetores, cada um tem uma norma que é da ordem de 50. Se eu divido 50 pela raiz quadrada do número de quadros, eu obtenho a média do volume por quadro. Vamos fixar a tolerância em 10%. E utilizar inicialmente a base de AR. Então, vamos aplicar aquele algoritmo, transformamos primeiro, fazemos a transformada de wavelets por trechos de 1 segundo, depois filtramos as coordenadas menores e finalmente produzimos um sinal de saída. Aqui eu plotei, além da saída dos 2 canais, eu plotei o ruído e vocês veem que aqui tem uns bicos. Isso não é um bom sinal não. Mas vamos ouvir como é que ficou. Vocês já ouvem um certo artifício. Ficou ruim. E a harpa ficou muito mais metálica do que deveria ser. Vou fazer agora a mesma coisa, só que com o filtro vamos utilizar agora do BX2. Que era aquela primeira função que era contínua, mas não necessariamente diferenciável. Também temos esses bicos no ruído. Perdemos a qualidade no trecho da harpa. O timbre da harpa foi perdido. Talvez esses sejam os
picos que aparecem aqui em cima. Agora estamos usando uma função com diferenciabilidade maior. Vamos ouvir. A harpa ficou parecendo um piano, fora isso melhorou um pouco, mas não está ainda totalmente satisfatório. Então vamos mudar de família de ondeletas e tentar ondeleta de Koifman com o mesmo grau 8. Vamos ouvir. Melhorou um pouquinho a meu ver, mas isso depende de gosto. E podemos continuar a tarde inteira testando outros filtros. A cóclea é o órgão responsável pela audição humana. O sinal sonoro é amplificado mecanicamente no tímpano e se propaga em meio líquido no interior da cóclea. O órgão de Corti, dentro da cóclea, está recoberto de células ciliares que fazem a transição para o nervo auditivo. Há dois tipos de células ciliares. As curtas ou estereocílios, ao se deslocar por força do sinal sonoro, abrem canais iônicos pelos quais estimulam ou desestimulam os terminais do nervo auditivo. Por conta desse mecanismo, o sinal nervoso gerado por cada estereocílio é localizado no tempo. As células ciliares longas ou kinecílios entram em ressonância com o sinal sonoro, amplificando-o. A frequência de vibração dos kinecílios é afetada por sinais nervosos. Assim, o ouvido sintoniza as principais frequências recebidas em determinado momento. Cada seção da cóclea corresponde a uma certa faixa de frequências. Dessa forma, a cóclea já decompõe o sinal em frequências e os kinecílios fazem a sintonia fina. O padrão MP3 está baseado em um modelo psicoacústico. Foi desenvolvido com experiências com seres humanos, com voluntários, que ouviram determinados sons, compararam os sinais e, de acordo com o que eles perceberam, o modelo foi sendo melhorado. Vimos que se o ouvido está sintonizado em uma certa gama de frequência, por exemplo, as utilizadas em uma composição musical, então kinecílios correspondentes a essas frequências estão em ressonância, o que significa que um som numa frequência vizinha que não seja suficientemente forte vai ser ignorado. E a compressão MP3 usa exatamente isso e descarta esse último som. A primeira etapa da codificação é cortar o sinal de áudio no tempo e depois em 32 bandas de frequência. E é dentro de cada uma dessas bandas que se aplica esse modelo psicoacústico que é de eliminar frequências vizinhas. Depois de um processo complicado, o sinal é finalmente discretizado e comprimido pelo código de Huffman ver exercícios. Os detalhes da codificação são extremamente complicados. É preciso ter um codificador. A decodificação é mais simples. A palavra codec é contração de codificador, descodificador. Precisamos de ambos para um código, mas
O mais importante para quem está ouvindo a música ou recebendo a mensagem é ter acesso a um descodificador. O MP3 é um padrão que é privado. Isso significa que o fabricante de um aparelho eletrônico precisa chegar a um acordo antes de colocar seu codificador ou descodificador no hardware. A situação de software é confusa. Existe um padrão alternativo que é aberto, que é o OGG Vorbis. Usem OGG Vorbis. Se puderem, comprem aparelhos eletrônicos que aceitem OGG Vorbis. A compressão de imagens de vídeo é potencialmente muito mais complicada do que a compressão de áudio. Por exemplo, a compressão no padrão JPEG segue os seguintes passos. Em primeiro lugar, as cores são codificadas em um sistema conhecido como YCBCR, que tem algo a ver com o sistema RGB. Y é uma soma ponderada dos canais RG e B, e CB e CR são correções de azul e de vermelho, porque já tínhamos armazenado Y, então podemos reduzir G a partir daí. Esse é um padrão utilizado tradicionalmente no sistema PAL-M de televisão. O olho humano é mais sensível ao brilho Y do que à cor. Então, dessa maneira, o modelo permite truncar os sinais CB e CR de maneira mais significativa do que se trunca o sinal Y. E cada um desses canais é dividido em blocos de 8 pixels por 8 pixels. Cada bloco é objeto de uma transformada discreta do cosseno bidimensional, essencialmente uma transformada de Fourier bidimensional. Isso reescreve cada bloquinho como um sistema de bifrequências. E somos mais sensíveis às frequências baixas do que às altas. Por isso, a precisão utilizada para armazenar frequências baixas é maior do que nas frequências altas. Depois disso, o sinal é discretizado e é codificado com o código de Huffman. Então, mais uma vez, o que é determinante nesse modelo JPEG é a estrutura do nosso olho, não é o sinal como um sinal físico. O JPEG está feito para enganar os olhos de quem assiste. Vídeos. O padrão MP4 é, na verdade, um mega padrão que contém uma lista de subpadrões. E os subpadrões são definidos por codecs, codificadores e descodificadores. Por exemplo, um dos padrões é o H264, também conhecido como MPEG 4 parte 10, ou ainda MPEG AVC, e ele é a base, o fundamento do padrão utilizado pela televisão digital brasileira, que é o ISDB-T internacional. Nesse padrão H264, cada quadro de vídeo é dividido em blocos que são 4x4, 8x8 ou 16x16. O algoritmo básico de codificação é a aplicação de uma transformada discreta do cosseno bidimensional similar à do JPEG nos quadradinhos, e os resultados são truncados. Agora, para se obter uma compressão melhor do que a do JPEG, o padrão permite codificar também cada bloco nos modos intra e inter. No modo intra, cada bloco comprimido é comparado com outros blocos que já foram codificados, e apenas a diferença precisa ser armazenada. No modo inter, o bloco é armazenado como uma combinação de quadros já armazenados. Um vetor de deslocamento pode ser utilizado para comprimir, por exemplo, objetos em movimento. Isso é algo que é bastante custoso de fazer de maneira eficiente. A codificação H264 consome, para ser bem feita, consome tempo de computador ou de supercomputador, mas isso é plenamente adequado
para se transmitir sinal pela televisão. Depois a descodificação é relativamente simples. Vou concluir com um paradoxo. Talvez a melhor maneira de se comprimir um livro ou um disco seja pelo seu código catalográfico. Ocorre que não é razoável supor que todo receptor do código catalográfico tenha acesso imediato a uma biblioteca com todos os livros e todos os discos já catalogados. Para fugir desse paradoxo, precisamos assumir que o sinal é qualquer. Mas qualquer não é totalmente qualquer. Sinais têm certas propriedades estatísticas, tanto é que conseguimos comprimi-los e ainda extrair informação. A adequação do algoritmo também depende da percepção que temos do sinal. Se nós não ouvimos determinadas frequências ou determinadas combinações de frequências, o sinal pode ser comprimido, essas combinações podem ser retiradas. Se não enxergamos certas combinações de cores, isso também pode ser retirado na hora da compressão. Finalmente, se não enxergamos a marca d'água que foi inserida num filme para preservar os direitos do dono do copyright, um algoritmo de compressão bem feito vai provavelmente eliminar essa marca d'água, porque finalmente ela não é perceptível. E para concluir de vez, deixo vocês agora com a voz de Fyodor Shaliapin, remasterizada pelas técnicas que vimos nesta aula. Boa noite. Сам моим приник, вырвал грешный мой язык. И празднославный, и лукавый, и жаломудрые змеи, уста замерзшие мои, вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и огнем, а грудь
Oh,